Estudando para o IBGE e fazendo outras provas, eu acabei percebendo 3 tipos de erros que acabaram me fazendo perder pontos. Não foram necessariamente erros por falta de conhecimento, erros por falta de conteúdo. Porque quando a gente se depara com esse tipo de erro, a gente entende que eu preciso estudar mais, ou eu deveria ter estudado mais. Mas esses erros que eu quero trazer para vocês são erros estruturais que acabam fazendo a gente perder pontos na prova, não por falta de conhecimento. São 3 tipos de erros que eu vou trazer aqui. Eu vou falar com vocês sobre o erro técnico, o erro emocional e o erro estratégico. O erro técnico é quando você vai corrigir a questão e percebe: essa aqui eu sabia, mas eu não me atentei ao enunciado da questão. Acabei lendo rápido e a questão pedia a incorreta ou pedia a exceção. E você leu rápido o começo do enunciado e quando chegou ao final você já foi direto para as alternativas. Todas aquelas ali pareciam familiares, você já conhecia o conteúdo, não foi uma novidade. Mas o enunciado da questão pedia outra coisa e você se precipitou e respondeu rápido demais. Então eu percebi que quando essas palavras aparecem, a gente já precisa riscar logo de cara. Assinale, circule, deixe aquela palavra em evidência, porque ela é a ordem da questão. E você não pode perder questão que você sabia, simplesmente por uma desatenção ou uma ansiedade, uma pressa na hora de responder a questão. Porque, é claro, é um momento de ansiedade, depressão, contra o tempo. E aí a gente vai falar do segundo erro. O erro emocional. Teve prova que parece que ela chegou antes de eu entrar na sala. A ansiedade ela já estava uma semana antes, um dia antes, eu não dormi direito. Eu cheguei na prova, eu já estava olhando o relógio. Quando eu peguei a prova para resolver, parece que o meu raciocínio para responder, ele estava concorrendo com a minha preocupação com o relógio, com o tempo da prova. E no fim das contas, parece que quando a cabeça começa a correr demais, o raciocínio diminui. O raciocínio, a atenção. E além de cometer o erro técnico, que foi o primeiro que eu falei, a gente acaba incorrendo nesse erro emocional. Então, uma alternativa que eu comecei a aplicar é pegar a prova, quando o fiscal autoriza, focar nas questões. Independente do assunto pelo qual eu vou começar, que esse pode ser assunto para um outro vídeo, eu pego a prova e respondo as questões. Depois de umas 10, 15 questões, aí sim eu começo a olhar o horário, ver quanto tempo que eu levei para responder aquele número de questões, analiso quais são as outras matérias da prova, qual vai ser a segunda matéria estrategicamente selecionada para responder. Talvez a que eu tenha mais facilidade ou aquela que tem um maior peso ou um maior número de questões. Então eu pego a prova, respondo algumas questões e a partir daí que eu começo a caminhar com o tempo e não a correr contra o tempo. O terceiro erro, eu diria que ele é quase o mais cruel de todos, porque ele não se dá só na hora da prova. É um erro que a gente comete antes. Um erro estratégico é não aplicar a técnica correta na hora de estudar. A nossa prova, ela é elaborada de acordo com o conteúdo, onde são feitas questões. E na hora de estudar, você tem que estudar o conteúdo teórico e também estudar as questões. Se você só estuda a teoria, mas não faz questão, chega na hora da prova, você não tem a noção do que a banca cobra, do jeito que a banca escreve, do jeito que ela cobra, os assuntos que ela gosta mais, das palavras-chave que ela gosta de usar. Da mesma forma que se você fizer só questões para estudar, a parte teórica ela fica defasada, fica com lacunas. Talvez você não vai conseguir cobrir o conteúdo todo só com questões. Então são 2 falhas, estudar só teoria ou estudar só questões, eles devem se complementar, porque a sua prova é o melhor dos 2 mundos, ou o pior dos 2 mundos. Quando a gente começa a fazer mais questões, a gente começa a entender como a banca pensa, ou
90% de como a banca pensa, mas a gente começa a encontrar padrões, como que a banca gosta de perguntar, ou palavras-chave que ela gosta de usar, aqueles conceitos que quando a gente está vendo uma videoaula ou estudando teoria, isso não parece importante. Não interessa o que parece, interessa o que a banca gosta de cobrar, e a gente tem que estar conectado com a banca, então precisa fazer questões. Perceber esses erros que às vezes são muito individuais. Talvez você já tenha cometido um erro que eu não falei aqui, mas você percebeu que era uma falha sua. E é a partir dessa análise mais introspectiva que a gente começa a caminhar para alcançar um nível mais alto que vai nos aproximar dessa aprovação que a gente tanto almeja. Esses foram os 3 erros estruturais que eu acabei percebendo na minha jornada para concursos. Mas provavelmente eu ainda vou descobrir outros. E isso também faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa análise estratégica para aprimorar a nossa técnica, a nossa postura diante das provas, dos conteúdos, como que a gente aprende. E é isso que vai fazer diferença no médio e no longo prazo. É isso que vai nos levar a um nível mais alto e competitivo em concursos públicos. E é isso que a gente está buscando.